Dale, meus brothers! Vamos que vamos para mais uma, como sempre, direto e reto. Eu sou Maurício Guartelá e no vídeo de hoje, meu irmão, eu vou resolver um problema. Eu vou, de fato, deixar claro para você, cara, qual que é a diferença do tal do 8 bits para quem grava em 10 bits, cara. Afinal de contas, eu quero deixar de forma muito clara e fundamentada para você a diferença entre essas câmeras, que uma entrega 8 bits, outra entrega em 10 bits, 422, 420. Afinal de contas, de forma prática, para foto, para vídeo, para pós-produção, o que isso de fato traz de diferença? Então, assim, ó, como sempre, direto e reto, esse vídeo tem como objetivo te informar, te ensinar e até a desmistificar algumas situações, porque afinal de contas, será que você sempre precisa do 10 bits? Será que todo mundo precisa do 10 bits, cara? Então, assim, o tema do vídeo é diferença entre 8 bits e 10 bits. 422, né, o 420, o que realmente muda na prática. Então, antes de tudo, vou calibrar o meu café, porque esse vídeo ele é um pouquinho mais denso. Eu vou trazer aqui alguns jargões, algumas linguagens um pouco mais técnicas, né? Então eu recomendo, para facilitar a tua compreensão, eu sempre tento organizar o roteiro de forma muito sucinta, de forma muito direta, mas talvez é importante que você tome nota de algumas coisas, que você volte o vídeo para que tudo fique muito claro para você. Mas esse é o vídeo definitivo para você saber de fato a diferença entre 8 bits e 10 bits, tá? Fechou? Vamos lá. Primeira questão é, meus brothers, a gente tem que entender 8 bits. As câmeras que gravam em 8 bits, ela entrega uma taxa de amostragem, que eu vou falar também para vocês mais adiante, que é de 420. E as câmeras que gravam em 10 bits, elas entregam uma taxa de amostragem de 422. Quando você grava em RAW, por exemplo, você tem uma taxa de até 12 bits ou até mais, dependendo da câmera, com uma taxa de amostragem de 442. Então, vai depender realmente do teu equipamento. Mas de forma mais simples, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Uma Sony A7 III, como é a minha que está aqui do ladinho, ó. Deixa eu pegar ela só para te exemplificar. Deixa eu não derrubar ela aqui, ó. Pronto. A minha Sony A7 III, ó, tá vendo? É uma câmera excelente, velho. Uma câmera para fotografia, para vídeos, que entrega muita qualidade. É uma câmera que grava a uma taxa de amostragem de 8 bits ainda, né? Já a nova Sony A7 IV, que substitui a A7 III, ela já grava uma taxa de amostragem de 10 bits, desculpa, a 422. Agora, de novo, será que você realmente precisa de 10 bits para evoluir na sua fotografia, no seu vídeo? Ou é só marketing, né? É uma coisa que você tem que analisar, cara, porque dependendo do que você faz, da tua entrega, talvez isso não faça tanta diferença. Então vamos lá, vamos entender de fato assim como isso vai impactar nas cores da sua imagem, na sua edição e até mesmo na entrega do teu cliente, tá? Então, fique tranquilo que eu vou revelar no final se é necessário ou não você, de fato, ter um 10 bits. A gente vai fazer essa conclusão junto com vocês. Ponto 1. Tomou teu café? Vou tomar o meu aqui, ó. Afinal de contas, o que é o bit? Afinal de contas, o que é o bit na prática? Vamos pensar o bit como se fosse uma gaveta de cores, como se fosse uma caixa de cores, como se fosse uma caixa com vários lápis de cores. Uma câmera com 8 bits, ela tem 256 níveis de intensidade de cor, que é o RGB. Então, por canal de cor, nós temos 256 níveis de vermelho, red, de green, né, de verde e de blue, porque afinal de contas, as imagens, inclusive eu já gravei um outro vídeo falando aqui sobre a questão dos megapixels, o que de fato importa e como a imagem é formada. Recomendo que você também assista esse vídeo. Então vamos lá, quando a gente pega 256 níveis de intensidade de cor por canal de RGB, a gente multiplica isso um sobre o outro, a gente tem 16 milhões de combinação de cores. Parece realmente muito, né? Mas quando você empurra essa imagem na correção, quando você quer fazer uma correção de cor, você quer saturar, dessaturar, contrastar, aí que a coisa começa a mudar, entendeu? Então pode parecer muito você ter 16 milhões de combinação de cores, mas quando você começa a empurrar, de fato, isso na pós-produção, na correção de cor, aí que a questão acaba mudando. Vamos lá. Já no 10 bits, você abre a tua gaveta, lembra aquela gaveta de cores que a gente trouxe como exemplo? Ao invés de ter 256 tons, tá, por gaveta, quando a gente grava em 10 bits, a gente tem 1024 níveis de cor por resultado, por canal, né? Então 1024 de RGB, 1024 de R, 1024 de G, 1024 de B.
para simplificar a nossa compreensão. Então, isso resulta, multiplicando um sobre o outro, em 1 bilhão de combinações de cores. Isso significa que você tem graduações mais suaves, né? Então, uma graduação... Imagina um pôr do sol, brother. Que o pôr do sol tá lá caindo e aquela luz vai caindo daquele amarelado, mais contrastado, até o mais clarinho, e aquela gradação de cor. Então, quando você grava em 10 bits, você tem mais níveis de cor, você tem uma gradação de cor, você tem 1 bilhão de combinações, comparado que quando você grava a 8 bits, você tem 16 milhões. Então, você sai de 1 bilhão para 16 milhões. É muita diferença, né? Então isso significa de fato que quando a gente grava em 10 bits, você tem gradações de cor mais suaves, sem o efeito do bending, tá? Sem aquele efeito de céu craquelado. Ou seja, você tem transições de cor mais interessantes, mais fidedignas, mais suaves. Fez sentido para você? Então, a gente já sabe o que o bit na prática é, essa diferença do 8 bits para 10 bits, a diferença de canais de cor e quantas graduações diferentes, graduações e combinações diferentes de cores nós temos. Ponto número 2. O que de fato é o 420 versus o 422? Isso significa a taxa de amostragem. Imagine que cada pixel da tua câmera, vamos lá, imagine que é um pixel da tua câmera, tá? A gente vai dividir ele em 4. Quando a tua imagem capta, seu sensor capta essa imagem, ele vai definir taxas de amostragem. Então, ele usa o sensor como um todo, mas ele fala assim, então, desses 4 aqui, ó, eu quero apenas 2 imagens. Quero apenas 2 quadradinhos para eu ter de amostragem. Quando eu gravo em 420, de 4, eu pego apenas um quadradinho desse para taxa de amostragem. De novo, simplificando para vocês, tá? Vou tentar trazer algo que é muito técnico de uma forma simples. Então, assim, além do BitDef, que a gente já falou anteriormente, que são os canais de RGB, quanto a gente tem de cores, a gente tem ainda a taxa de amostragem de cor. Então, em 420, eu tenho menos informação de cor, eu tenho um arquivo mais comprimido. Já em 422, eu tenho o dobro de informação de cor na horizontal do meu pixel. Então, na prática, quando você grava em 422, você consegue puxar muito mais a cor, porque você tem mais taxas de amostragem, sem estourar ou sem quebrar. Esse termo quebrar a gente chama de craquelar, tá? Sem desconfigurar a imagem. Trazendo um exemplo aqui mais simples para você. É como se você estivesse pintando uma parede, tá? Com uma tinta com muita qualidade, uma tinta excelente, tá pintando uma parede com uma tinta boa. E quando você está pintando uma parede com uma tinta meio ruim, meio aguada, entendeu? Você não tem tanta taxa de amostragem assim. Então, uma coisa é o bit, né? O bit depth, que é a taxa de profundidade, que a gente falou anteriormente, que é o bit na prática, ali falando para vocês, do 8 bits, 10 bits, a diferença de 256 para 1024. E a outra questão é a taxa de amostragem. Então, em 422, eu tenho mais taxas de amostragem. Lembra o exemplo do pôr do sol? Então, o teu sensor está captando o pôr do sol lá, você vai ter mais taxa de amostragens para poder ter uma imagem mais interessante, com uma graduação mais interessante. Então, você tem mais, de fato, qualidade na entrega ali, na captura, desculpa, não na entrega, mas na captura da sua imagem. Vamos lá. E esse é o ponto que eu acho que talvez mais interessante, porque afinal de contas, então, será que eu preciso de uma câmera que faz 10 bits? Eu entrego até hoje trabalhos profissionais para grandes marcas, cara, para conteúdo com câmeras com 8 bits. Eu tenho uma Sony A7C me gravando nesse exato momento. Tá ruim a cor do que eu tô gravando? Tá feio aqui minha imagem? Tá craquelado ou não? As imagens que eu faço com a minha Sony A7 III, obviamente, e aí eu quero também abrir um arco aqui para vocês. Na fotografia, cara, se você grava em RAW, meu irmão, você vai ter muita imagem, vai ter muita profundidade, vai ter uma taxa de amostragem muito superior do que em vídeo. Então, na fotografia isso não faz diferença, você tem uma qualidade absurda. Já no vídeo, nós temos essa compressão e aí sim faz diferença. Mas vamos lá. Onde o 8-bit ainda dá conta? Se você grava para YouTube, para rede social, com uma boa luz, tá? Sem intenção de fazer um color grading pesado, o 8 bits já vai resolver teu problema. Se você já grava no estúdio, cara, com uma imagem legal, sem uma diferença de muito contrastada, com uma luz com um CRI, que é o índice de reprodução de cor, tá vendo? Olha só. Se você já tem uma luz legal, se você já tem uma difusão, se você já tem uma situação controlada, cara, o 8 bits já vai resolver muito bem. Tá? Inclusive tem muito filme, a maioria dos filmes, porque afinal de contas, a partir de 2 anos que as câmeras começaram a vir com 10 bits de taxa de amostragem, essas câmeras que são possíveis a nós, mortais, né?
Então, assim, muitos filmes já foram gravados, de fato, com 8 bits, entregam resultados incríveis, né? Eu mesmo já gravei documentários com câmeras que, na grande maioria, gravavam em 8 bits, cara. Poucas vezes eu usei, de fato, câmeras que gravavam em RAW, porque tem a necessidade de fazer uma pós-produção tão pesada, né? É necessário, a luz está controlada, existe uma grande diferença de latitude, de dynamic range na cena, para que você precise, de fato, puxar isso. Então, a verdade é que grande maioria das coisas, dos conteúdos, cara, para a internet, se você não for fazer uma pós-produção onde você vai puxar essa cor, se você vai trabalhar ela, mexer, abrir sombra, contrastar, descontrastar, saturar, desaturar, cara, 8 bits vai dar conta. Então, é importante levar isso em consideração, tá? Eu sempre falo, cara, é muito melhor você investir em luz de qualidade, você ter lentes de fato de qualidade, ter lentes que vão entregar uma qualidade, do que você querer trocar a última câmera, cara. Porque existem diversos fatores que sobrepostos um sobre o outro. É isso de fato que vai influenciar na tua imagem, vai definir que ela é uma imagem cinematográfica ou não. Não é só gravar em S-Log. Inclusive, tem vídeo também falando sobre isso aqui no canal. Ponto número 4. Onde de fato 10 bits 422 brilha, onde ele faz diferença de fato. Agora, se você trabalha com imagens muito contrastadas, só trabalha com S-Log, com V-Log, com perfil flat, onde a imagem sai mais lavada e você de fato precisa tratar essa imagem na pós, aí sim o 10 bits 422 é praticamente obrigatório. Porque se você vai fazer uma pós pesada nessa imagem, se você vai depois puxar para lá, puxar para cá, aí o 8 bits sai perdendo. Porque como eu já falei para você vai ter uma menor taxa de graduação de informação de imagem, e aí você vai estar degradando a sua imagem, sacou a diferença? Então assim, é esse 10 bits 422 que de fato vai segurar a latitude da tua imagem, as nuances da pele, a transição suave entre sombras, tá? Então assim, existe a necessidade de você sempre gravar em S-Log? Não. Se você tem uma imagem que não tem um alto contraste, que não tem uma latitude, um dynamic range que você precisa de fato forçar, talvez gravar em S-Log é só ocupar espaço no seu cartão, tá? E exigir de você uma pós-produção, porque afinal de contas todo cliente está pagando o suficiente para que você faça uma pós pesada. Ou você é daqueles que está só captando e depois bota um LUT em cima, porque isso não é fazer correção de cor, isso não é fazer um color grading de fato. Ponto número 5, falando disso agora, vamos falar de pós-produção e color grade. No 8-bit, quando você começa a puxar saturação, contraste, uma correção seletiva, alguma cor específica que você quer trabalhar, a imagem pode quebrar, pode dar o bending, que a gente chama, ela pode ficar craquelada, você pode ter uns blocos meio estranhos de cores. Já no 10 bits 422 você tem mais folga para corrigir, para criar uma imagem que você imaginou, né, que você vislumbra, mexer numa cor específica sem perder tanta qualidade. Basicamente simplificando, tá? Porque não é bem isso. É basicamente você editar uma foto em RAW, 10 bits, mas não chega a ser uma imagem RAW, porque senão você gravaria em RAW, né? Para de fato ser uma imagem RAW. A você editar uma foto em JPEG. Se você editar uma foto em JPEG, você sabe que você vai estar sempre perdendo qualidade, você não vai ter tanta latitude, tanto desempenho. Mas o 10 bits 422 não chega a ser RAW, tá? Fique isso muito bem claro para você. Bom, esse é o ponto crucial no nosso vídeo, porque se você está aqui, se você está a fim de estudar, aprender, se você quer saber mais, se você quer saber como de fato uma câmera funciona, como ela vai te entregar um resultado top, linguagem, cinematografia, captação, edição, é para isso que eu tenho o meu curso, cara. Meu curso é para te ajudar, meu irmão, para te dar um atalho. Aqui a gente tem que fazer aulas rápidas, sempre diretas, né? Mas lá no curso a gente pode se aprofundar. Então, quer aprender fotografia comigo? Quer aprender a editar com alma e com propósito? Não deixe de conferir. O link dos meus cursos estão aqui embaixo, meu brother. Então vai ser um prazer ter você como aluno. E aí, de fato, você vai explodir a tua cabeça ali dentro, porque lá tem muito conteúdo top. Aqui a gente não consegue ser tão profundo, mas vamos lá. Resumindo, vamos fazer uma conclusão aqui. 8 bits funciona muito bem para quem entrega um conteúdo direto, sem puxar demais a cor, quer conteúdo rápido, vai fazer uma entrega onde já sabe captar, já sabe capturar, já sabe o limite da tua câmera, já sabe o que você quer. 8 bits dá conta. 10 bits 422 é indispensável para quem trabalha profissionalmente, para quem quer fazer um grade, para quem precisa de uma flexibilidade no arquivo. Então assim, o que muda de fato é um pouquinho mais de liberdade criativa na edição, mas não é isso que define que um vídeo é cinematográfico, tá? Não é isso que define que uma cor é cinematográfica, não. Se você souber captar muito bem com uma câmera de 8 bits, se você souber fazer uma pós legal, se você souber entender as limitações, cara,
8 bits da superconta. Então, meu brother, você já sabe que 422, que 10 bits não é frescura, que 8 bits não é frescura, que isso de fato entrega um resultado um pouco diferente e dependendo de cada situação, você pode utilizar isso a seu favor. Mais um dia, mais um dólar, sou Maurício Guartelá, se inscreva no canal, ativa as notificações. E se você gostou desse vídeo, cara, se esse vídeo foi esclarecedor pra você, comenta aqui embaixo. Vai ser um grande prazer, inclusive que você discorde de mim. É nóis, até a próxima. Valeu!